Olá, pessoal. Agora são 9 horas e 28 minutos do dia 22/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, na verdade, né? Você já sabe. É um pseudônimo, Carlos Augusto Afonso. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito de uma questão que me fizeram, assim, puxa, Ayan, por que você se desanimou tanto com o liberalismo brasileiro, né? Porque existem alguns perfis de liberais, né? E eu sim, eu era um liberal, sim, pertencia ao movimento liberal, né? A grupos de atuação liberais. Eu tenho amigos lá. Eu defendo o liberalismo político, né? Minha maior disposição hoje é defesa de democracia, manutenção de governos estáveis. E depois eu tomo uma decisão se vale a pena apostar mais numa centro-esquerda, num centro, ou quem sabe, né? Embora eu ache pouco provável tão cedo, numa centro-direita, né? Porque a direita está muito degradada, né? Ela se degradou muito nesse o bolsonarismo, ele destruiu o que havia assim de positivo dentro da direita, né? De disposição a produzir alguma coisa de mundo positiva. E claro que tem, tá, gente? Veja, existem sim muitas pessoas que são sérias, que têm algo a propor, né, na direita brasileira, do conservadorismo brasileiro e no liberalismo de direita brasileiro. Tem sim, mas o número é pequeno e muitas pessoas estão com o espírito quebrado. Com o espírito quebrado, você não tem a, a disposição em volume suficiente para agir. Então, o Bolsonaro ele fez isso, ele destruiu assim, ele conseguiu cooptar, né, os psicopatas, né, os bolsolavistas. Quer dizer, não estou dizendo que todos ali embaixo são psicopatas, mas agem como tal, né? Agem como tais, né? Porque eles seguem uma orientação que só o dia inteiro é ruptura, é caos, precisamos de caos, precisamos de ucranização. Vai lá e mete o dedo na cara e xinga, chama de filho da puta e chame lá a polícia para prender governadores. Então é só isso, eles não têm nada, eles só têm isso. É a psicopatia em estado puro, né, na política, porque você segue, né, nesse caso, líderes narcisistas. Aí você tem uma escória, que é a pior escória, essa é a pior de todas, né, são os guedistas, porque os guedistas eles se vendem, né, seja por dinheiro ou por moeda social, né, é, ou por sadismo mesmo, né, mas eles são inferiores nesse jogo, né, mas eles querem, né, o projeto do Paulo Guedes, né, então essa turma tipo Fiuza, Constantino, é a pior, assim, moralmente é a pior, porque eu vou explicar o porquê, né, moralmente é pior. E você tem muitos liberais que eles não gostam disto, se revoltam com isso, mas tem algumas categorias aí dentro, inclusive aqueles que minimizam. Não, não tem problema, né? Ou não leva a sério. Não, isso não é apenas um bobão, é apenas um doidinho, né? O Bolsonaro é um doidinho. E aí agora nós temos um risco iminente de uma tentativa de autocracia que pode converter para muita coisa, né? Uma autocracia violenta, né? Por exemplo, onde pessoas como eles, que minimizaram tanto, poderão sentir o prazer inenarrável de serem perseguidos politicamente, né? Torturados, né? Ou né, uma alternativa, isso é uma possibilidade. É jogo, agora é jogo. Agora jogaram, né? É aquele negócio, jogou, é o trade, né? Vocês foram fazer trade com vidas, beleza. E tem a outra possibilidade que é uma possibilidade, tá no jogo, né? Que pode ser criar um grupo terrorista que pode sair matando pessoas, né? Porque eles estão um nível tão grande, né, tão acirrado de discurso, pode fazer tipo um Boko Haram, um pouquinho Haram, os Tonton Mavut, né? É. Então, né, no Haiti tinha os Tonton Macuts, né? Então aqui é os Tonton Mavut, né? Que surgiram assim, principalmente em milícias virtuais, né? Então a coisa se degradou, né? E não tem muito mais assim. É preciso ver agora os cálculos de morte, né? Assim, como é agora nível de risco, mas muito provavelmente algum tipo de ruptura eles vão ter que tentar. Se vai conseguir, isso a gente não sabe, tá? É muito complicado. Quem fica falando assim, eu sei exatamente o que vai acontecer, tá mentindo, né? É uma coisa nova. Colocar uma seita destrutiva no poder é algo novo.
Mas eu vou contar uma história para mostrar o que é tão desprezível, né, nesses setores da direita, abaixo do bolsolavismo, mas especialmente o guedismo, né? É, mas também é muito desses que negam, tá? E se você não é um negacionista, se você tem prestado atenção, então não se incomode com isso. E se você acha que eu estou te ofendendo, eu vou dizer o seguinte: isso tudo que eu estou dizendo é para mim mesmo há 15 meses atrás. Eu não tratei com seriedade o suficiente isto. Então, eu tenho repulsa do que eu era 15 meses atrás. Eu tenho nojo, tá? Vergonha, tá? Da minha atitude de 15 meses atrás. Então, quando eu falo isso, não é para sair é, ofendendo. Se você pegar de 15 meses atrás, dos anos anteriores, eu tenho repulsa porque eu acho que eu deveria ter prestado mais atenção quando pessoas não eram apenas de esquerda que falavam, eram centristas que falavam: cuidado, né? A cadela do fascismo está no cio, né? Cuidado, né? Agora o que acontece? Né? Tá aí. Né? A gente vê isso aí, e agora a vida das pessoas não importa tanto, não. Já perdeu. Né? Vou dizer por que é desprezível, tá? Este grupo, assim, o liberalismo brasileiro, seja ele guedista, que é o pior tipo, moralmente é o pior tipo, isso aqui, você pode botar o dedo na cara que assim, é o que há de pior na política brasileira. E eu vou dizer por quê. E você tem o liberalismo de outros tipos, né? Só que também você tem o negacionista ou minimizador. Eu vou eu mostrar então a podridão, tá? Eu comentei num dos vídeos anteriores a história de uma família do interior que a nossa família conhecia. Então aconteceu uma história. Eu vou passar aqui fazer um exemplo projetado com base nisso aí. Era uma história, então, de uma família que sabia que o marido era um abusador. Ele agredia a mulher, agredia os filhos. E no final das contas, né, muitas pessoas diziam: vai embora, sai daí, vai para casa dos seus pais, você tem condições. E não saía, não saía, não saía. Passou muito tempo até que morreu um dos filhos dela. Ele matou, de agressão. Aí ela saiu. Só que agora como é que fica? Como é que fica esse tanto de aviso, né? Então, pense na seguinte situação, tá? Por que moralmente isso aí é extremamente complicado? Se você tem um abusador numa relação, que ele é um narcisista destrutivo, então ele está ganhando alguma coisa. O prazer sádico de abusar dos outros, pelo menos. Ele está explorando alguém até destruir. Mas ele sabe que está fazendo isso, ele gosta de fazer isso, ele tem prazer, e ao ter destruído completamente alguém, ele concluiu o seu projeto. Então ele vai para a próxima vítima e sempre assim até o final. Tá? Moralmente, isso aí é repugnante. Então, em termos de debate moral, isso aí é repugnante. Mas ele fez o que ele queria fazer. Tá? É repugnante, não existe nada que não atenue isso. Só que o ganho dele, né, é proporcional, né, ao que ele queria. Aí ele tem que ser punido pela lei, se quebrou a lei, claro, né? Ele tem que ser exposto moralmente perante a sociedade, claro, mas ele fez aquilo que ele queria fazer. Tudo bem? Esse aí é o bolsolavismo. Esse é o bolsolavismo. Agora, imagine então agora o caso de, ao final de um ano, né, você vamos pensar dois tipos de esposas, né? Não estou falando assim, homem e mulher, tá? Vamos imaginar também, se vocês inverter a história, que assim, a maior quantidade dos abusos são feitos por homens, mas também existem mulheres que abusam, né? Mas como existe um maior número de casos de homens manifestando esse relacionamento abusivo, né, agindo dessa maneira abusiva, agressiva, do que mulheres fazendo isso, embora existam sim, tá? Então, o exemplo que eu estou usando é de um homem, né, que está abusando da sua esposa, né? Então, imagine que a coisa siga e você vai avisando, olha, para com isso, não minimiza, isso aqui é complicado, vai escalar. Ele tá falando que ele não tem, olha só, várias vezes, ele falou 3 ou 4 vezes que ele não tem problema de bater até matar.
que matar tá na lista de possibilidades dele. Não brinca com isso. Então você vai avisando para a pessoa. Aí você tem então dois tipos, tá? Você tem o tipo aquela que vai fazer assim, olha, eu estou ganhando dinheiro, ele está me dando bens, né? E no final das contas, eu estou gostando, assim, eu aceito as agressões, e no final das contas, as agressões, assim, ela está sendo diluída, tá? Então a agressão é para cima de mim e também pelo dos filhos, né? Nesse caso. Então, neste caso, isso é extremamente desprezível. Ela está fazendo um cálculo. Então, quando na situação, por exemplo, quando a tragédia se consuma, ela se vendeu por pouco. É muito pouco. Porque aí, muitas vezes, pode vir o arrependimento, né? Mas aí já é tarde demais. Aí é tarde demais. Aí não dá para ficar, né? Porque, veja, foi uma ação intencional, né? Negociou vida, né? Negociou risco a vida dos outros e por pouco. Perto do que esse abusador ganhou, né? É pouco. No final das contas, o que ela se tornou? Uma comedora de migalha. Ela aceitou apanhar, mas ela quis que outros apanhassem juntos. E aí, ela, quando a tragédia vem, ela está sentindo agora vergonha perante o mundo e ela ganhou muito pouco perto dele. Então, isto aqui é extremamente desprezível. Se foi consciente, é extremamente desprezível. Esses são os liberais gadistas. Eles sabem que eles valem pouco. Eles sabem que vários deles já foram linchados e sempre vão ser linchados nas redes sociais pelos bolsonavistas. Eles sabem que, numa autocracia, se conseguirem uma autocracia, vários deles serão perseguidos. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Mas apostam no fato de que alguns dos influencers deles ficam fora do Brasil, né? E apostam em tirar a grana do Brasil se na hora que a merda acontecer e pular fora se vier uma merda pra cima deles. Então, este é o tipo mais desprezível da política brasileira hoje. Não tem, não tem. A esquerda ou a direita, não tem. O liberalismo guedista é escória moral em todos os sentidos. Porque é pelo pouco que ganha e o dano que causa à democracia, né? Então, aí nós temos, aliás, o Constantino, ele é essa referência do esgoto total, né? Porque ele fala, não, a gente tem que separar aquilo que o presidente fala do que ele realmente faz. Ele faz o jogo de minimização. Fiuza também. É o jogo de minimização o tempo todo. Né? E agora a gente está vendo. Ameaça. O Eduardo Bolsonaro falou em AI-5 duas vezes. Eduardo Bolsonaro falou, não, a democracia é lenta demais, desse jeito não dá. Aí o Bolsonaro vai numa manifestação com defensores do AI-5. Depois disso, esses caras estão minimizando, acabou. Não tem volta. Para esses caras já cruzaram o Rubicão. Eles sabem que eles já são isso. Eles não voltam mais. Esqueçam-se. Eu vejo que algumas pessoas falam, mas será que voltam à consciência? Já vendeu a consciência. Volta à consciência. Já venderam. Quando você vende a alma, né? Não estou dizendo que venderam por dinheiro, tá? Mas quando você vai fundo na defesa da objeção, agora você tem que... O que resta aos guedistas? Torcer para que esse país vire uma autocracia. Porque o quão fundo eles foram, né? Já não consegue, já não dá mais para pagar. Depois que inventaram o archive, a coisa muda, né? Enfim. E por fim, os liberais que estão insatisfeitos, que não são os guedistas, os liberais políticos de direita, tá? Que muitos, veja, não falo a maioria, quando falo muitos, existe um número considerável, sim, daqueles que se rebelaram e bateram de, não, se vier aqui com intimidação, eu vou reagir. Agora, tem aqueles também que ficavam minimizando, assim, eles sabiam que o do risco, não estavam ganhando nada com isto, só se ferrando, mas dizendo, não ligue não, não há risco, nossas instituições são sólidas. Tá. Então, quer dizer, você poderia ter feito algo. Aí é o caso daquela esposa, que ela não estava satisfeita, sabe que ela estava se ferrando, ela sabe, mas ela estava assim, mas isso no final das contas não vai dar nada, não vai dar em nada, tá. E de repente, aí tá lá, então, um filho dela morto. E como é que ela vai encarar agora o resto? Então é isso que nós temos, nós temos esses dois liberalismos aí principais, né?
eles estão contaminados. Você tem um que tá arrogante pra caramba, arrogante, pedante, e não liga para as vidas humanas, e é o comedor de migalhas, são os guedistas. E você tem um outro, em geral, tirando, tem várias exceções assim, mas em geral, que está tentando minimizar, não liga, acha que a coisa cai do céu, que a democracia cai do céu. E se a gente virar uma autocracia, essa postura de negacionismo, né? Essa postura de negacionismo, ela também é responsável pelo resultado. Eles ganham muito pouco. Eles têm um alívio moral, porque eles não fizeram com intenção. Eu não ligo para vocês. Não, ele liga, só que minimizou. Ele foi relapso, né, em relação ao que estava acontecendo, aos sinais. Eu pertencia a esse grupo aí. Eu pertencia. Hoje eu defendo o liberalismo político, mas eu não me alinho com essas pessoas. Eu não me alinho. Às vezes eu participo em grupo de discussão que eu vejo pessoas falando, não, quando que ele vai parar com esses discursos aí? E a pessoa não gosta. Ela não é guedista, ela não gosta. Ah, quando que ele para com esses discursos aí? Então, gente, desisto. É assim, respeito, tá? Tenho amigos, contem com a minha ajuda, respeito esse aqui, esse terceiro grupo aqui, que são os liberais de direita, democráticos, que gostariam que essa escalada autoritária refreasse. Só esses. Guedistas não têm o meu respeito. Vocês têm o meu mais profundo desprezo. Porque eu já os apoiei no passado. Agora, o que vocês fizeram não tem perdão. Não vai ter perdão o que vocês fizeram de forma alguma. Agora, esses aqui, os liberais políticos de direita, né, eu respeito-os como pessoa, mas eu acho desprezível, né, repugnante mesmo, né, enojante, esta falta de seriedade da maior parte de vocês. Há muitos, sim, que já estão levando a questão da luta contra o autoritarismo a sério. Então, é essa a situação. Então, quando se pergunta qual é o motivo, aonde está o liberalismo, está nessa situação. Tem muita gente aí que assim, são pessoas decentes, sim, mas mais no liberalismo político, não no liberalismo quedista. Tem muita gente decente, mas brincando, e vão se arrepender de estar brincando. Não estou dizendo que se conclui com o autoritarismo, pode ser que capote, mas e o que vai se perder nesse caminho? Né? Então, a dica é, para estes aqui, né, do liberalismo político, aqueles que já reagiram, encararam com seriedade, convençam, com argumentos. Aqueles que ainda usam o negacionismo, convençam essas pessoas a reagir, a levar a coisa com seriedade. É isso que é preciso, levar o projeto autoritário de Bolsonaro com seriedade para reagir a ele. Tem uma frase que foi atribuída falsamente ao Alex Tocqueville, desculpa, que era o preço da liberdade é a eterna vigilância. Parece que foi uma biógrafa dele que teria feito uma frase similar. Eu não me lembro a origem, mas não era dele, tá? Mas não importa. O importa é que essa frase ela é vital. E essa vigilância e o sono, ficar dormindo, né? Então, quer dizer, já que se o preço da liberdade é eterna vigilância, dormir, cochilar, ficar roncando nesse momento, não dá, né, gente? Então vamos tomar muito cuidado aí. E é isso. Eu acho que a gente tem que começar a conscientizar seriamente, não só apenas em termos de risco, mas em termos de moral, porque, olha só, né, ficar no lado da história daqueles que podem ser alvos de perseguição e não fazer o que poderia ter feito é uma dor muito grande. Eu sinto essa dor até hoje. Eu nunca vou me perdoar disso, por ter sido relapso por tantos meses, sabe, por tantos anos. Eu já ouvi avisos. Eu sinto isso. E quanto mais demorarem para reconhecer a gravidade do problema, mais na hora que vier a merda, o arrependimento vai ser maior ainda. Eu sei, se vocês que ainda insistem em negar, né, vocês estão sentindo mal hoje, né, se vocês se sentirem mal hoje, ao abandonarem o negacionismo,
porque vocês vão se sentir mal em relação ao passado, pode ter certeza que vai ser pior lá na frente. Quanto mais postergar, né, o abandono do negacionismo, ou seja, vocês têm que largar a mão desse discurso de não tem risco, não é nada, é só doidinho. Não. Quanto mais demorar para largar esse discurso, pior vai ser, maior vai ser a vergonha lá na frente. Certo? Eu já passei por isso. Eu sei o que é a vergonha, né, de poder ter feito algo diferente e não fazer. Mas eu tento me redimir dia após dia, desde 15 meses atrás. Beleza, gente? Valeu, um abraço.